bem, a gente? Vamos voltando aqui para o estúdio agora para conversarmos, batermos o nosso papo hoje no link nas eleições de 2022 com a candidata a deputada estadual, Letícia Arsênio, candidata pelo Podemos. Bom dia, Letícia, bem-vinda. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer o convite por estar participando aqui. Tive aqui na eleição de 2020, né? Eu fui candidata a vereadora na eleição passada de 2020. Tive quase 10 mil votos. Fui mais votada do que muito vereador, inclusive, que foi eleito. Eu lembro, inclusive, até na apuração que o Jansen mandou mensagem, falou assim, pô, Letícia, acho que você vai ganhar, hein? E realmente, assim, até 99% das urnas apuradas a gente tinha ganhado a eleição, mas faz parte do aprendizado a gente perder também. E agora venho como candidata a deputada estadual pelo Podemos e estou bastante animada com essa eleição e bastante esperançosa da gente ter um futuro melhor para o Rio de Janeiro que a gente tem hoje em dia. Aproveita, Letícia, e explica para nossos ouvintes, né, e também para o seu eleitorado, que lhe deu 10 mil e poucos votos, por que você, mais votada que outros candidatos que entraram, que acabaram entrando, ficou de fora, ainda que tivesse mais votos que eles, por conta do corte, né? Explica para o nosso ouvinte. Existe uma questão proporcional, né? Então, por exemplo, hoje em dia, quando você vota num candidato, o voto vai para o candidato, mas ele é do partido político que você está votando, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar um partido A, que pra gente, e aí você tem que fazer, sei lá, 10 votos para ganhar a eleição, e se a gente tem um candidato que faz, por exemplo, 20 votos e tem um candidato que faz 2 votos, a gente consegue, por exemplo, 2 cadeiras com 22 votos, mesmo que o candidato que tenha 2 votos, por exemplo, não tenha tido menos votos do que um partido, por exemplo, do partido B, que teve, em vez de precisa, sei lá, de 10 votos para ganhar aquela eleição, ele conseguiu 9, ele teve muito mais votos do que o candidato do partido o partido A, que teve o segundo candidato que teve 2 votos, mas por conta dessa questão proporcional, né, partidária, o voto vai para o partido, né? Então, quando você vota nos candidatos, esses votos vão para o partido e é somado o partido e vê quantas vagas aquele partido tem. E aí os mais votados daquele partido entram. Então, por isso que é tão importante você votar no candidato e não na legenda. Nesse caso aí que eu dei esse exemplo, né, acho que ficou um pouquinho confuso, mas o candidato A e o candidato B, se o candidato A tiver 2 candidatos, um fez 20, o outro fez 2, e o partido B, seja um candidato que fez 9, vai entrar o cara que fez do partido A, que fez 20 votos e 2 votos, e o candidato do partido B, que fez 9, fica de fora por essa questão da proporcional. Então, vale aí a voto do partido e não só o voto do candidato, o mérito do candidato. Se fosse por exclusivo mérito, eu teria ganhado essa eleição, mas faz parte, assim. Foi aprendizado também ter perdido essa eleição. Foi uma bela experiência, né, Letícia? Você é nova, tá com quantos anos? Eu tô com 27 agora. Quando eu disputei a eleição, eu tava com 25. 25 anos. Então 25. Você vai me permitir fazer uma pergunta que eu fiz para você da outra vez. O que leva uma pessoa tão jovem, tão cheia de futuro, tão cheia de oportunidades na vida, escolher servir como num cargo eletivo, servir a municipalidade na época e agora a todo o estado, em vez de aproveitar a vida em carreiras profissionais até muito mais cheia de possibilidades e muito melhor remuneradas, inclusive, né? Uhum. Eu acho que é muito uma questão de vocação. Desde que eu sou criança, eu tenho o hábito de questionar, de discutir, de querer entender o porquê das coisas, né? E meu avô, que agora já é falecido, ele fala pra mim, Letícia, ou você vai ser, sei lá, juíza, vai ser alguma coisa assim, ou você vai entrar pra política. E eu decidi, né, seguir para a área política. Eu gosto muito dessa questão do debate público, de debater políticas públicas, de ir para o embate, questionar, fiscalizar, brigar. Eu acho que a gente hoje em dia carece de políticos que de fato representem uma população. A gente sabe que a eleição hoje em dia no Rio de Janeiro
ela é muito suja, ela é muito de, cara, liderança, cabo eleitoral, isso, comprar aquele tanto de coisa. E a gente vem com uma proposta justamente diferente, que é, de fato, representar a população, e a gente vai para o embate de ideias, a gente vai para o campo de realmente ter propostas para as pessoas. Então, a gente tem um trabalho ainda mais difícil, que é de tentar resgatar o descrédito que as pessoas têm, né? A gente tentar resgatar a confiança das pessoas para que elas tenham, de fato, interesse em votar em alguém, acreditar em alguém. O voto nada mais é do que uma confiança. Você está dando um voto de confiança em alguém. E hoje as pessoas estão cada vez menos satisfeitas com a política de modo geral. E assim, a questão da idade, me perguntam muito isso, mas para você ver, né? Eu, enquanto uma mera cidadã, uma menina de 25, agora 27 anos de idade, atuei em dezenas de projetos dentro da Alerj, emplaquei um projeto de lei no Senado Federal, apresentei projetos de lei em 19 municípios do Rio de Janeiro, consegui a aprovação de alguns projetos de lei já em alguns municípios também do Rio de Janeiro. Então, pô, imagina, eu nova desse jeito, já tô dando esse trabalho e sem um mandato. Imagina se eu tiver um mandato na mão e com mais experiência ainda, né? O que eu não vou fazer na Alerj? Me conta então aí um desses projetos aí, o que seja para você, na sua ideia, o mais relevante. Diz pra gente qual foi um desses seus projetos. Tem alguns projetos bastante interessantes, né? O mais recente é a questão da Lei de Liberdade Econômica. A gente sabe que existe um projeto que foi aprovado, né? Enfim, que se tornou aí, está em vigência no governo federal, que ele basicamente acaba com a necessidade de alvará e outras coisas mais burocráticas, né, para 237 atividades. Esse projeto, ele virou um projeto de lei a nível estadual e foi aprovado também, mas o que eu escutei muito na minha eleição de 2020 era pessoas, né, que tinham comércio e tal, comerciante local, borracheiro, etc., entrando em contato comigo e falando assim: Letícia, olha só, foi aprovado o projeto, eu vi que você divulgou, que você falou pra caramba, você escreveu um artigo e tal. Eu tô vendo aqui que não precisa mais, por exemplo, desse alvará, mas o fiscal tá vindo aqui, tá me achincalhando, tá me exigindo que tenha o alvará, e eu não tenho, não adianta eu falar que existe já regulamentação federal. Eles estão falando que tem que ter alguma coisa municipal. Eu falei assim, bom, já que precisa de uma legislação federal que fale que desregulamenta, precisa de uma legislação estadual que fale que desregulamenta também, precisa de uma legislação municipal que fale que desregulamenta também, então vamos acabar com a desculpa desse pessoal de não ter, de pararem de achincalhar o comerciante, que é quem de fato gera valor para a cidade, é quem, cara, sai todo dia de casa e coloca o seu trabalho à disposição para poder trabalhar para as pessoas e oferecer um serviço. E aí a gente começou a protocolar, né? Começou a apresentar em várias cidades do Rio de Janeiro e já está conseguindo aprovar em algumas delas. A primeira delas, inclusive, tem um carinho muito grande, foi Iguaba Grande. E a gente está tentando, né, levar para os municípios, até baseado num decreto de Minas Gerais, que está desregulamentando, né, não só para 287 atividades, mas também para 701 atividades econômicas, né? Então a gente conseguir que as pessoas iniciem seus negócios e tenham negócios com menos burocracia, invertendo a lógica, né? Porque hoje em dia o governo praticamente bota quem tem um comércio, quem tem um empreendimento, como se fosse o vilão, como se fosse fazendo alguma coisa errada. E a gente tem que inverter essa lógica, né? A gente tem que presumir que quem está começando um negócio, cara, tá fazendo aquilo ali de boa fé, porque quer ganhar dinheiro, quer gerar emprego, quer conseguir colocar comida na mesa. Então a gente tem que presumir que boa parte das pessoas que começam um negócio, elas estão bem intencionadas, e não que elas estão simplesmente fazendo algum tipo de coisa errada. É claro que existem empresários, etc., que fazem coisas erradas, mas a gente não pode punir a maioria dos bons porque existem pessoas ruins. A gente tem que... A exceção não pode valer a regra para todo mundo, a gente tem que considerar o contrário. E proteger justamente quem é comerciante. Uma das nossas propostas, inclusive, a gente ainda não falou sobre isso publicamente, que a gente está preparando um vídeo bastante interessante, um material bastante robusto em cima disso, mas uma das nossas propostas justamente é a gente colocar, sabe aquelas body cams que estão botando em policial, né? A gente colocar nos fiscais também como duas medidas, né? A primeira, dois propósitos. A primeira é coibir a corrupção, porque a gente sabe que acontece muito com o fiscal.
E o segundo é dar uma proteção maior a quem tem um comércio, para quem sofreu algum tipo de abuso da parte de quem fiscaliza, né, hoje em dia os comércios do Rio de Janeiro, que não são poucos. Eu fui fazer um levantamento, fiz até um estudo recentemente, enfim, um estudo que eu fiz, a gente descobriu que desde 1970, 4,5 milhões de CNPJs foram abertos no Rio de Janeiro. Hoje em dia, que estão funcionando, são 1.924.000 CNPJs que estão abertos, ou seja, quase metade fechou desse pessoal, na verdade, mais da metade dessa galera fechou as portas, né? Pois é, então quase 3 milhões de pessoas fecharam, infelizmente, as portas desde isso. Então, claro que existem 1.001 razões para você fechar o comércio. Perdeu-se o propósito, vendeu a empresa, burocracia, enfim, tem 1 milhão de motivos, né, crise, etc., que você pode fechar o comércio. Mas um deles, certamente, é a burocracia, é o abuso, é você, cansar de viver dessa forma, né? Então, a gente justamente quer ser amigo de quem empreende aqui, porque é como a gente gera valor. É como a gente gera valor e incentiva a cidade a ser, enfim, que as pessoas queiram ficar aqui no Rio de Janeiro. E de uma forma ou de outra, qualquer que seja o motivo que levou ao fechamento, primeiro, o número é assustador, né? Se você compara com o total que foi aberto e o total que ainda está aberto, o número dos que fecharam é assustador. Sim. O segundo é que, independente do motivo, isso demonstra que vale a máxima, que eu sempre digo aqui, de que o Estado brasileiro é o primeiro inimigo de quem quer empreender no país, né? Então, ele não fomenta, ele não só não estimula, como ele desestimula o surgimento de novas iniciativas que gerem emprego e renda, que aumentem a capacidade da economia local e que ofereça possibilidades de opção, que nada mais é que uma antiga ação de lobby de quem já tinha os seus negócios, obrigando os novos empreendedores a passar por uma via crucis para desestimular a abertura e quem já tinha o seu negócio estruturado não perder com eventuais concorrências. É o que sempre acontece em todos os lugares, que nós aqui caímos de bobo e seguimos por isso décadas e séculos a fio. Que bom que essa iniciativa aconteça. O que me assusta, ele disse nesse processo todo, é que, diferentemente de uma Constituição nacional, como, por exemplo, os Estados Unidos, que é uma confederação, os municípios estão acima dos estados, que estão acima da União. Portanto, o que se decide no município tem mais força do que se decide no estado, que tem mais força do que se decide na União. É assim mesmo a Constituição americana. O município é muito mais forte do que o estado, que é muito mais forte do que a União, porque eles são uma confederação. Nós somos uma federação. Portanto, aquilo que se determina e se decide no nível do Senado Federal, como foi a sua proposta, e foi homologado pelo Senado Federal, deveria vir a toque de caixa como top-down, tá certo? Decidiu-se na federação, aplica-se em estados e municípios. Não tinha que ter necessariamente uma lei para os estados e uma regulamentação municipal, porque foi decidido no Senado Federal e nós somos uma federação. Decidido lá por cima, aqui obedece. Por que essa inversão de princípios? É uma questão de vício interpretativo da lei ou uma esperteza de quem quer fazer com que o que foi decidido não se aplique? Eu estou perguntando isso porque se coisas como a que você está propondo, da bodycam, ser utilizado por fiscais, passar no nível estadual, no nível municipal não acontecerá e a coisa continuará ao rendezvous que eles fazem. O que você comentou é uma coisa bastante interessante, que é o nosso modelo de federação. Eu queria até comentar sobre isso, né? A gente fez um levantamento, que até é um dado da Controladoria Geral da União e Receita Federal, que a cada R$100 que a gente dá para a União, R$21 voltam para o Rio. Ou seja, praticamente a gente fica com 20% de tudo que a gente produz, né? Então, é absurdo, é absolutamente absurdo o quanto que a gente dá para Brasília e o quanto que Brasília devolve para a gente. Não me surpreende que o estado do Rio de Janeiro hoje em dia, e aí
tem uma questão também da má gestão, de corrupção, de uma série de problemas que tem o governo, que a gente vê que tem, é estrutural, assim, a gente tem há décadas, né, que a gente vê problemas na administração, e não me surpreende, né, que a gente hoje em dia esteja tão no buraco, que a gente esteja hoje em dia num regime de recuperação fiscal dificílimo, né, porque como é que a gente vai ter contas, como é que a gente vai ter capacidade de investimento se 80%, 79% do que a gente é levado, né, é levado para a União, é levado para Brasília. Então, eu, inclusive, sou a favor da reforma do Pacto Administrativo. Não é, em tese, uma competência de deputado estadual falar de reforma desse tipo de reforma, porém, começou uma iniciativa até do Bruno Souza, que é um deputado estadual lá de Santa Catarina. Ele começou a apresentar em vários estados para que eles se unissem e pedissem, né, uma emenda à Constituição e a gente fazer o PEC da autonomia para trazer mais autonomia para os estados e para os municípios do Brasil. Então, esse projeto já foi aprovado, né, em 10 Assembleias Legislativas e manda aí o artigo 60, inciso 3º da Constituição Federal, que se metade das Assembleias Legislativas do Brasil, né, conseguirem a aprovação e se unirem em cima disso, eles são obrigados necessariamente a debater isso a nível nacional. Então, já foram 10, faltam mais 4, precisam de 14 Assembleias Legislativas assinando isso para que seja debatida a nível nacional uma reforma do Pacto Federativo. E eu acho, falando de maneira bem sincera, se 14 Assembleias estão pedindo a reforma de um pacto, reformar, enfim, fazer um novo Pacto Federativo, né, mudar hoje em dia, como as coisas são vistas hoje em dia, significa que a gente tem uma legitimidade muito grande, porque veio de baixo para cima, não veio de cima para baixo, não veio top-down, o que deveria ser, muitas vezes, uma federação. A gente não é uma confederação, mas a gente é uma federação. E a grande verdade é que a gente está 100% centralizado em Brasília, então tudo vem de lá e muitas vezes passa por cima das coisas, enfim, não se é respeitado, né? Então a gente tem vícios de competência e a gente também tem o próprio fiscal, que para ele é mais vantajoso achincalhar o comerciante do que qualquer outra coisa que você pode imaginar. O fiscal, às vezes, parece que ele não está ali para ajudar quem tem empreendimento, e sim para poder achincalhar o cara, estragar eu não consigo entender. Eu, de verdade, não consigo entender o que faz alguém sair de casa e sacanear alguém por nada, por pouca coisa, porque a gente vê que não são poucas as denúncias de abuso de autoridade com o fiscal. Até porque eu acho que, na verdade, Letícia, é um vício de comportamento do Estado brasileiro mesmo, que em vez de ser didático e fomentador, né, promotor do resultado positivo daquele empreendimento, ele é um fiscal acharcador. Ele quer trabalhar impedindo você de realizar aquilo que você sonhou empreender um dia. Então, esse comportamento de controller, né, abusivo e persuasivo, ele precisa ser mudado para um promotor, para um incentivador, para aquele que está apostando em você e torcendo para você dar certo. É uma mudança de cabeça, mas isso só acontece se houver um trabalho em termos e em nível nacional para mudar essa visão, esse conceito. Mudando um pouquinho de... Bom, eu quero, inclusive, lembrar aqui aos ouvintes do programa Link e também aos eleitores eventuais da Letícia, aqueles que gostam da Letícia, que estão nos assistindo e nos ouvindo pela Rádio Bicuda e pelo programa Link aqui nas eleições, que podem assistir ao vivo, ver a Letícia falando na página do Facebook do programa Link, está ao vivo lá. A Letícia está passando ao vivo falando. Se a tua turma aí também, seus assessores quiserem acompanhar, também podem acompanhar por lá. Estamos inaugurando, inclusive, essa possibilidade hoje com você, Letícia. Estamos colocando ao vivo e você está inaugurando essa possibilidade que nós abrimos hoje aqui. Muito bem. Seguindo, então, eu quero te perguntar quais são os seus projetos nos assuntos mais temáticos, né? Vamos dizer assim, os temas mais primordiais que nós temos de premência na vida do nosso Estado. Primeiro, eu quero te perguntar o seguinte: a sua ambição imediata foi o município. Sim. Obviamente menor do que o Estado.
qual é a diferença da ambição da Letícia por ser vereadora e a ambição da Letícia agora por ser deputada estadual? Entenda a ambição como uma coisa positiva, ok? Claro. O seu desejo de servir, que antes estava no âmbito municipal e agora vai se estender ao âmbito estadual. É muito diferente. A candidatura, a pré-campanha que a gente chama, ela é muito diferente a nível municipal do que a nível estadual, porque a nível municipal, querendo ou não, é na cidade, você percorre muito menos, os problemas são outros, o problema que o vereador tem que lidar no dia a dia, ele é muito mais na ponta, são coisas muito, não é menores, mas atua muito mais diretamente na vida do cidadão do que, por exemplo, um deputado estadual. Quanto maior o cargo, né, digamos assim, então a gente tem vereador, deputado estadual, deputado federal, Senado, e legislativo é basicamente isso. Quanto maior o cargo, maior a distância que se tem com o cidadão, nos problemas da vida das pessoas no dia a dia, né? Então, a competência de um vereador ele é muito mais de cuidar da cidade, fiscalizar o executivo, propor leis que vão atuar em pequenas coisas do dia a dia das pessoas, mas que fazem a diferença. Isso faz muita diferença. Tanto a parte de fiscalização, quanto a parte de propor leis, você tem uma atuação muito mais próxima ao seu eleitor, ao cidadão, e é uma coisa que me atraiu muito em 2020, né? De ter essa proximidade, de ter essa vivência mais do dia a dia, de tomar medidas que vão diretamente impactar na vida das pessoas, né? E eu queria muito essa experiência, queria ter ganhado, obviamente, né? E aí, quando eu não ganhei, eu fui até trabalhar na prefeitura, trabalhei um tempo na coordenação de monitoramento territorial, atuei no 746, que é uma coisa super importante, mas também tem seus problemas, é claro. E eu tive também essa oportunidade de ter essa experiência, não no legislativo, mas no executivo, de atuar no dia a dia das pessoas, né? Então, por exemplo, você recebe dezenas, centenas de solicitações e você tem que atuar nelas de uma maneira, obviamente, respeitando a questão da isonomia, impessoalidade, todos os princípios da administração pública que são necessários, mas você acaba, de certa forma, tendo um olhar muito mais empático, muito mais social, muito mais de caraca, talvez para a gente às vezes pode ser uma coisa boba, mas é importante, né? E vindo deputado estadual, eu tive uma experiência na Alerj, eu trabalhei na Alerj, então eu vi de perto como que é a Alerj, como é que funciona a Alerj no dia a dia. Eu digo sem a menor sombra de dúvidas que é a pior assembleia do Estado, a pior assembleia legislativa estadual que se tem no Brasil, e a gente não debate projetos reais. Eu trabalhei lá 1 ano e pouco e eu fiquei agoniada com como os deputados não tinham a noção da realidade das pessoas no dia a dia, né? Então, por exemplo, tem vários projetos que eu posso citar aqui, mas eu vou citar os mais marcantes que eu tive no dia a dia, né? Teve uma semana que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul estava debatendo reforma administrativa, estava debatendo regime de recuperação fiscal deles, e aqui a gente estava debatendo se o trem deveria ter bagageiro ou não. Eu acho que os ouvintes aqui da rádio, né, já pegaram trem, assim como eu, assim como o Jansen, e sabem que não tem espaço para se ter um bagageiro no trem, e se tivesse espaço para ter um bagageiro no trem, ninguém ia botar a mala ali, ninguém ia confiar em botar a mala ali. Mas é isso que a gente está debatendo. A gente tem projetos, por exemplo, que se passam... Não tem espaço nem pra gente, né? Não tem espaço nem pra gente, que dirá pra uma mala. E eu, assim, ainda que tivesse espaço pra mala, eu, Letícia, não colocaria, porque a gente sabe que não é exatamente o ambiente mais seguro possível, né? E se passa dezenas de projetos que não fazem sentido algum. E se gasta muito dinheiro para isso, né? Então, por exemplo, foi aprovado em 2021 uma lei que proíbe você de ficar de mau humor um dia do ano. Não lembro agora o dia, mas existe uma lei hoje em dia que você está proibido de ficar de mau humor um dia do ano. Obviamente, não existe uma sanção. Patética. Pois é, assim, não existe uma sanção, obviamente, né? Eles usaram isso para fazer uma certa homenagem, etc. Mas saiu um estudo que mostra que a gente gasta, do momento que você tem uma ideia na sua cabeça e até ela se tornar uma lei de fato, a gente pode gastar até 4 milhões de reais. Então, eu te pergunto,
Vale a pena? A gente hoje em dia tem mais de 9 mil leis. Hoje a gente tem mais de 9 mil leis só a nível de estado. E eu não estou contando lei municipal nem lei federal, então são mais de 9 mil leis. A gente pode gastar até 4 milhões, a média, né, o máximo que você for gasto é 4 milhões para se aprovar uma lei. Supondo que a gente gaste 1 milhão de 9 mil leis, e acho que se perguntar para o ouvinte agora quantas leis estaduais você conhece, ele vai falar nenhuma ou uma. Mas existem 9 mil. E a gente gastou se a gente gastar 1 milhão para cada uma, bota na conta de quanto que a gente já pagou para que essa lei existisse. Além disso, né, Letícia, com a quantidade exorbitante de lei que existem, o risco de haver incongruência entre essas leis é absurdo, né? Conflito de leis. Uma diz que deve, outra diz que não deve, para a mesma coisa, né? É inevitável que isso aconteça. Com o passar do tempo, cria-se uma nova lei, não se revoga a lei anterior, as duas leis passam a vigir simultaneamente e elas tornam-se incongruentes entre si. E quem deve manter a vigência, garantir a vigência das leis, a aplicação das leis, fica louco, porque tem duas leis para serem atendidas vigindo simultaneamente. Isso estou falando duas na melhor das hipóteses, quando não acontecer de ter 3 ou 4, né? Então a incongruência é inevitável e é muito possível que aconteça. Além disso, de haver uma inadequação de leis que ainda devem estar vigindo, criadas lá atrás, que ninguém jamais modernizou. Num mundo que se moderniza a galope, hoje nós devemos ter uma quantidade enorme de leis que são inadequadas à sua aplicação e à sua vigência ainda hoje. Ou seja, enquanto está se discutindo e votando se o trem deve ou não deve ter bagageiro, e se você deve ou não deve, num dia do ano, ser proibido de ter bom ou mau humor, está se passando aí uma quantidade enorme de tempo que poderia se gastar e adequar esse tipo de coisa. Talvez por isso a gente tenha problemas tão graves na educação, na geração de emprego e renda, na saúde, na segurança pública, porque em vez de estar se discutindo coisas efetivamente importantes para a vida do cidadão fluminense, está se discutindo aí se deve ou se não deve ter bom humor ou mau humor num determinado dia do ano. Eu quero começar a pegar essas temáticas com você. Se você me autorizar, eu estava pensando a gente seguir direto sem fazer intervalos, porque isso facilita até você montar o seu raciocínio para responder e também evita que os nossos ouvintes fiquem aqui se perdendo entre comercial e participação. Está tudo bem com você? Podemos seguir direto? Perfeito. Tá ótimo. Então eu quero começar por educação. O que é que você, dentro da Alerj, imagina poder ajudar para melhorar o nível de educação no estado do Rio de Janeiro? Porque, como você mesma já faz uma abrangência de olhar para o restante da nação, você sabe muito bem que, em termos de educação, o Rio de Janeiro está entre os últimos estados no nível de educação, isso medido pelos próprios medidores nacionais que nós temos, que comparam a educação entre estados no Brasil. O que se pode fazer de efetivo na Alerj para melhorar o nível da educação no estado do Rio de Janeiro? Eu acho que assim, o problema do Rio de Janeiro na parte educacional é gravíssimo e uma única legislatura não vai resolver o problema. É um problema que se resolve no longo prazo, estrutural, e que a herança disso vai ficar para as próximas gerações, não para essa geração que está hoje em dia. Mais um projeto que eu apoio pra caramba, inclusive eu ajudei a fazer pesquisa lá em 2019, esse projeto, pelo me engano, acabou não indo para frente, mas eu quero retomar o debate dele e mudar até algumas coisas, que era basicamente o seguinte: se a gente parar para analisar, boa parte dos municípios, isso a nível Brasil, tá? Mas também repete-se o cenário a nível municipal. Boa parte dos municípios, eles não têm sustentabilidade econômica. Isso significa que eles dependem, para ter saúde financeira, eles dependem 100% do repasse, tanto da União, enfim, quanto do Estado. Isso significa que se eles não têm esse repasse, eles quebram, eles não têm como se sustentar financeiramente. E não adianta, a gente tem hoje em dia o IDEB, existe o IDEB municipal e o IDEB estadual, eles são medidos a cada 2 anos e anos ímpares. E se a gente parar para poder
analisar o IDEB, a gente tem dezenas de metas que a gente não conseguiu bater, né? Então, boa parte dos municípios não conseguiu bater essa meta e alguns não chegaram nem perto de bater a meta do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica do Rio de Janeiro. Então, o que eu acho que seria bastante interessante? Condicionar os repasses financeiros que acontecem para as prefeituras, porque elas precisam desse repasse para poder sobreviver financeiramente, a um investimento em educação com resultado. Então, a gente tem que condicionar o repasse financeiro justamente ao avanço do IDEB, né? O IDEB, no caso, avançar, crescer, e a gente ter um mínimo que a gente tem que alcançar do IDEB, da educação básica, né? Para que as pessoas, para que, no caso, o prefeito tenha acesso àquele recurso, né? E se ele não conseguir, obviamente ele vai ter que receber algum tipo de repasse, porque senão ele quebra quem sofre a população, mas ele tem o repasse dele prejudicado para que seja beneficiado justamente os lugares, né, as prefeituras que estão investindo adequadamente e se empenhando para ter uma educação de qualidade que a população de fato tem acesso, porque eu acho que é super importante a gente debater políticas públicas e a universidade, mas para a gente ser bastante honesto e pragmático e duro de se dizer, infelizmente boa parte das pessoas que precisam de uma educação, que não tem dinheiro para poder pagar uma educação privada, elas não chegam na faculdade. Então a gente tem que focar onde as pessoas de fato estão estudando, onde as pessoas de fato precisam, né? E isso está na educação básica, isso está no ensino médio, isso não está na faculdade. Eu acho que a gente tem que justamente focar na educação de base antes de a gente pensar, antes de a gente querer botar mais dinheiro, mais recurso na universidade, por exemplo. Pois é, isso que você está me dizendo parece ser um lugar comum, como a gente aqui está fazendo entrevista com vários candidatos, parece ser um lugar comum de ideia de quase todos eles, exatamente esse foco no gasto com a educação fundamental em lugar dos gastos exorbitantes com as universidades. Bom, dado a percepção de que é lugar comum, efetivamente, por que não acontece a mudança e toda a mudança de legislação a gente continua com a mesma pendência? Porque não se existe uma vontade política e não existe uma vontade política real disso. E quem aqui estuda em universidade estadual, universidade pública, entenda, eu não quero acabar com essa educação, só estou dizendo que a gente tem que focar mais nas pessoas que, de fato, a gente tem que focar mais na educação de base, que as pessoas mais pobres, de fato, têm acesso. E a gente tem que focar nisso, não tem outra solução. A gente tem que garantir uma educação de qualidade básica para as pessoas que não têm acesso, não conseguem ter acesso a uma educação privada. E acredito que isso não acontece porque não existe vontade política. Eu acredito, inclusive, que qualquer deputado que, por exemplo, vá propor que o repasse financeiro dele seja condicionado a uma melhora da educação, vai ficar de cabelo em pé. Os maus prefeitos, pelo menos, vão ficar de cabelo em pé e vão falar assim, não, meu Deus, não pode ser isso, absurdo. Vão fazer até campanha contra quem propor uma coisa dessa, né? Mas é verdade, assim, tem que doer no bolso. Tem que doer do bolso. Eu brinco, eu costumo dizer, na verdade, nem é uma brincadeira, mas isso é muito verdade, que o político, ele é um empregado seu. Então, de 4 em 4 anos, ele distribui o currículo dele na rua, as pessoas escolhem contratar ou não contratar aquele político, e daqui a 4 anos ela tem a opção de demitir aquele político ou, né, estender o contrato durante mais 4 anos. Acho que assim que a população entender que o político é um funcionário que tem que trabalhar por ela, e que se ele não trabalhar, ele pode ser demitido e ser escrutinado e ser esquecido da vida pública, e se ele não trabalhar pela população, acho que a lógica inverte, né? E o prefeito, o deputado, o governador, o presidente, o senador, enfim, todo político tem que trabalhar pela população. A gente tem que entender isso, a população tem que entender isso, que político, na verdade, ele é um empregado, ele é um funcionário e ele tem que ser tratado dessa forma, então ele tem que ser cobrado. Eu acho cringe, eu acho horrível esse negócio de endeusar o político. Cara, você tá pagando uma pessoa e você ainda vai endeusar ela, é o sonho, né? Com relação ao clássico abusivo. Meu Deus do céu. Ele não é uma autoridade, ele é apenas
Exatamente. E que deve dar resultado que a gente espera dele, né? Muito bem. Passando de educação, bom, então, portanto, a educação, no seu entendimento, precisa passar por uma reformulação do critério de prioridade orçamentário e até de ações mais contundentes, da ponta do nível superior para a base do ensino fundamental. Acho que isso é o que eu te falei, é lugar comum dos candidatos, mas só que a gente vê que isso não acontece na prática. Legislatura após legislatura, a pessoa sai de candidato, sim, entra na LERJ e isso eventualmente não acontece. E o que eu falei, na verdade, não é nem só de... Na verdade, não é para a gente tirar recursos da educação estadual, sim. Universidade, mas assim, é você condicionar o repasse que já acontece hoje em dia ao IDEB. Então, incentivar, no caso, os prefeitos a investir na educação básica, porque eles recebem mais ou menos recursos a partir disso. Perfeito. Agora, passando para a área de educação, que tem muito a ver com o que eu vou falar agora, como é que na LERJ pode se trabalhar para melhorar a possibilidade, né, as oportunidades da geração de emprego e renda, considerando que o estado do Rio de Janeiro, diferente do restante dos outros estados, apresenta a maior concentração de economia informal no país, né? Se a média é X, aqui nós ultrapassamos a média, porque a informalidade no estado do Rio de Janeiro é supinamente maior. Eu acho que assim, a economia e renda, ela anda muito de mãos dadas, né? Então, se a gente tem uma economia forte, a gente vai estar tendo uma maior geração de emprego. E qual é o melhor programa social que o governo pode fazer? É deixar as pessoas trabalharem. Efetivamente deixar as pessoas trabalharem. Então, o cara que abre o seu próprio negócio, ele poder seguir o negócio dele, abrir o negócio dele, prosperar no negócio dele, para que ele consiga de fato crescer, sem botar burocracia, sem sufocar ele com impostos altíssimos, sem acharcar, né, com o fiscal aquele comerciante. E eu acho que a melhor forma que a gente tem hoje em dia justamente é essa. E, obviamente, se tornar atrativo para que as empresas venham para o Rio de Janeiro, que se torne atrativo para que se invista no Rio de Janeiro. Eu tenho, por exemplo, um apoiador meu que ele tem uma empresa de servidores. E ele bota todos os servidores de empresa, né, numa nuvem. O que deixa o processo muito mais dinâmico pelo simples fato de que você não precisa montar uma estrutura física para que você consiga montar aquele servidor, e você consegue muito mais globalizado, né? Então, o mesmo servidor que é hospedado numa nuvem, você consegue acessar do Brasil, você consegue acessar de Singapura sem qualquer problema. O que não aconteceria, por exemplo, se você tivesse servidor físico, que você teria que montar uma estrutura física no Brasil, outra em Singapura, e aí você moderniza o processo e torna ele muito mais fácil do que é hoje em dia. De ISS, eu sei que isso aí no caso é um tributo municipal, mas é um exemplo muito emblemático, né? Ele paga de ISS aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, 4,9. Em São Paulo, capital, é 2. Então, você já tira por aí quanto a gente não incentiva que as pessoas venham para o Rio de Janeiro, né? Isso, no caso, é um tributo municipal, mas a lógica se permanece, né, para o tributo estadual também, né? A gente tem o maior ICMS do Brasil. A gente definitivamente é extremamente burocrático. Estava vendo, inclusive, uma entrevista que foi dada alguns anos atrás falando sobre o Rock in Rio. O Rock in Rio, para você poder fazer o Rock in Rio, por exemplo, nos Estados Unidos, você precisa de 5 licenças. No Brasil, você precisa de mais de 50. Então, acho que já dá para ter uma ideia do quão absurdo é a quantidade de burocracia que a gente tem aqui. Hoje em dia, você vai na Juscerja, né? Para você ter qualquer tipo de problema, e eles dizem para você que é super rápido, que é isso, que o processo está rápido, etc. Mas na prática, a gente inclusive fez uma simulação, né, de a gente tentar abrir uma empresa, e a gente teve que ligar foram 8, 9 instituições diferentes, órgãos diferentes, para conseguir uma informação precisa de como a gente conseguia tirar certidão para poder abrir uma empresa. Então, assim, como é que a gente vai prosperar, como é que a gente vai falar de emprego e renda se a gente não consegue facilitar a vida das pessoas que querem abrir negócios aqui? E aí você fala, o ouvinte talvez possa pensar, mas gente, você está falando só do comerciante? Eu falo principalmente do comerciante porque pega, na verdade, tudo, né? Tudo que não for funcionalismo público,
vai para a iniciativa privada de alguma forma. Pode ser o terceiro setor, pode ser 1 milhão de formas diferentes, mas a gente tem que facilitar quem de fato vai gerar negócios e investir no Rio de Janeiro. Não adianta a gente querer fazer qualquer coisa que não seja diferente disso, porque enquanto a gente não facilitar que as pessoas abram um negócio, que a gente tenha um ambiente de negócios seguro para as pessoas investirem, porque ainda tem isso, né? O Brasil, até o passado é incerto. No Rio de Janeiro, a gente tem certeza que ele vai ser incerto em algum momento. A gente tem que justamente focar em quem vai gerar algum tipo de valor para o Estado. E acredito eu que as pessoas que investem, arriscam e geram emprego para a cidade e para o Estado. Além do que, a sensação que eu tenho é que alguns políticos imaginam geração de emprego e renda na criação de empregos momentâneos, né? Tem muita gente que fala umas coisas assim, bravatas, principalmente quando é candidato a poder executivo, fala umas bravatas assim fora do comum, do tipo, nós vamos recuperar a indústria, por exemplo, naval, e vamos gerar tantos empregos, ou então nós vamos construir casas aqui e vamos gerar tantos empregos. Bom, as casas vão ficar prontas. Sim. E o emprego vai acabar. Então, não é assim que se gera emprego. Se gera emprego com fomentação de economia, que gera empregabilidade e não emprego imediato, né? Não está se falando de emprego de urgência, está se falando de economia gerando vagas de emprego, está se falando de economia gerando empregabilidade, economia forte, requerendo mais da sociedade pessoas capacitadas o tempo todo para ocupar as diversas vagas de emprego que vão surgindo pela potência, né, pela fomentação econômica. Dizer que vai gerar isso, vai fazer aquilo, vai reativar isso e aquilo para poder gerar emprego é uma bravata, porque não adianta você, numa canetada, você não gera emprego, né? Essa falsa ideia de que emprego se gera numa canetada. Então, é preciso haver uma legislação que comece a trabalhar na direção da possibilidade da fomentação, do incentivo de uma economia que comece a gerar, né, aquecida, gerar emprego e renda, né? Porque, do contrário, essas coisas não acontecem. É difícil fazer o político entender isso, ou ele continua de forma populista, achando que ele vai dar uma bravatada e vai se resolver a história? O problema do político tradicional é que ele pensa no curto prazo, ele pensa na eleição dele e depois ele vai passar mais 4 anos em que ele vai pensar como que ele consegue a reeleição. A lógica da política tradicional, que a gente fala que é a má política, né? Não é que toda política tradicional é ruim, mas que, infelizmente, a má política hoje virou praticamente regra dentro da política tradicional. Mas todo mal político ele vai pensar no curto prazo. Então ele vai pensar o que eu tenho que fazer para ganhar essa eleição e me manter no poder mais 4 anos. Então a lógica desse pessoal é essa. Então é muito mais fácil, né, a gente falar de criar empregos temporários para as pessoas, porque a gente vai saciar uma necessidade de curto prazo. Então a pessoa vai ganhar um emprego, vai ganhar uma renda, vai sentir uma falsa sensação de qualidade de vida naquele momento. Ela confia o voto na pessoa que ajudou ela naquela situação e depois acabou. E depois, é que nem projeto social, né? Chega agora na época de eleição, você vê um monte de projeto social acontecendo, investindo na comunidade, reformando isso, reforma praça, reforma parquinho, faz jogo de futebol, faz campeonato, faz isso, faz aquilo, outro. Nunca se viu tanta benevolência, tanto trabalho pela população, né? Dia 3 de outubro isso acabou. Acabou a eleição, 2 de outubro, né? Dia 3, acabou, esquece, tá tudo saindo de novo, porque não é uma política de longo prazo, não é uma política que a gente vai olhar para a população de fato, e sim, porque se existe, né, aquele interesse eleitoreiro, né? E eu acho péssimo, porque a gente que está na política, a gente quer uma coisa diferente, a gente não quer compactuar com isso. E bater de frente com essa política, essa má política, né, de usar da necessidade da população que está numa situação de vulnerabilidade, porque está sem emprego, está endividado, está com um aumento cavalar no preço das coisas, está tudo muito caro, até o leite está extremamente caro de se comprar. Então você abusa de uma situação de vulnerabilidade das pessoas, de pobreza das pessoas para conseguir o voto.
Então, é um relacionamento abusivo, é um relacionamento tóxico. Você deixa a pessoa afundada, você deixa a pessoa no fundo do poço, precisando, na pior situação possível, você dá uma ajudinha, né, para a pessoa achar que ela vai ser salva, que ela vai ter solução, que a vida dela vai melhorar, e aí você se mantém no poder mais 4 anos. Por isso que me causa indignação, eu fico doente, eu passo mal de saber que esse tipo de coisa está acontecendo, de saber que, cara, tem várias pessoas desempregadas e que vão votar num cara que vai fingir que está ajudando ela e vai ajudar temporariamente só para conseguir o voto dela. E ela vai ser enganada, ela vai passar mais 4 anos ferrada, endividada, com um problema, passando fome, a geladeira vazia. Então, eu sei que é difícil não votar às vezes no cara que está te ajudando, mas seja tão sacana quanto ele. Aceita ajuda e vote em alguém que vai se importar de verdade com você. Já que eu sou super a favor. Aceita ajuda do cara que sacaneia, né? Você está sugerindo que o eleitor seja tão político quanto político. Exatamente. Seja tão filho da mãe quanto o político que tenta te enganar toda eleição. Muito bem. Vamos nos encaminhando para a reta final. Eu quero te perguntar sobre uma coisa que é muito peculiar no âmbito estadual, né? Eu acho que talvez uma das coisas mais específicas do Estado que perpassa município, né? Transcende município e não chega no nível federal é a segurança pública, porque está na mão do governador do estado e no âmbito da polícia militar estadual. O que pode ser feito no nível da legislação estadual, no trabalho da Alerj, para melhorar o nível da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, que também é um dos mais fracos do país e, particularmente na cidade do Rio de Janeiro, é tão monstruosa a sensação de insegurança da população que aqui vive. E a gente tem... isso é engraçado de dizer porque a gente tem a melhor tropa de choque do mundo, que é o BOP, né? Então, para violência urbana, né? Para troca de tiro em ambiente urbano, a gente tem a melhor polícia possível, que é o BOP. Só que o BOP não é a solução para o problema que a gente tem no Rio de Janeiro. A gente, hoje em dia, a gente vive literalmente existe um poder paralelo, um comando paralelo, que é a milícia, que é o tráfico, que é a galera do jogo do bicho. Existem poderes paralelos hoje em dia que competem com o Estado. Por exemplo, a privatização da SEDAI, né, a AP5, na primeira rodada do leilão, ela não foi vendida. Por quê? Território de milícia. Não existe uma garantia, né? Como é que a empresa vai chegar lá e ela vai ter que brigar com um miliciano para ela poder se estabelecer no local? Então, que tipo de incentivo ela vai ter? É péssimo, né? A AP5 definitivamente é a pior região para a gente trabalhar hoje em dia a questão de saneamento básico. Então, e a gente não desarticula milícia, tráfico, etc. A gente não vai desarticular esse poder paralelo e os bandidos de modo geral só com tropa de choque. Na verdade, a gente tem que agir com inteligência. A gente tem que entender onde que está a fonte de poder dessas pessoas. E quando eu falo poder, tanto o poder de influência quanto o poder financeiro, e secá-las. É um trabalho que a gente faz em 4 anos? Não vou mentir, não vai, a gente não vai conseguir revolucionar a segurança pública em 4 anos. Mas acho que o foco da segurança pública tem que justamente ser atacar os poderes paralelos. E, é claro, existem outras coisas que a gente pode também debater no longo prazo, né? Que vai ser, por exemplo, aumentar o efetivo de policiais, dar um melhor treinamento, um equipamento melhorado para que o policial consiga atuar. Todas essas medidas elas podem ser feitas e eu sou a favor de que elas aconteçam, mas eu não acho que a gente vai conseguir resolver o problema dos poderes paralelos que têm grande influência, que estão envolvidos, inclusive, dentro da política, apenas, né, com melhorando o efetivo, melhorando as condições de trabalho. A gente tem que ter também um trabalho de inteligência e fazer literalmente o que a gente chama de desarticular esses poderes. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que vai ser feita em 4 anos, infelizmente, mas é uma coisa que a gente tem que buscar e que a gente tem que fazer
para que a gente consiga avançar, né, na segurança do Rio de Janeiro e as pessoas consigam ter maior segurança, né, de andar na rua, porque quando a gente fala de segurança, por exemplo, a pessoa que ela se sente mais confortável para estar na rua até mais tarde, ela consome mais, ela anda de transporte público, e a gente diminui, por exemplo, o consumo de carros, o efetivo de carros na rua, o que vai ter impacto no meio ambiente, vai ter impacto na mobilidade urbana. Então, a segurança, ela interfere diretamente na vida das pessoas, né? Porque se a pessoa fica mais tempo na rua, ela vai gastar mais dinheiro, ela vai poder trabalhar até mais tarde, ela vai poder precisar, por exemplo, não usar carro, então ela vai economizar com gasolina e ela vai ter menos carro na rua. Isso vai poluir menos o meio ambiente, isso vai a gente vai ter menos trânsito no Rio de Janeiro. Então, existe uma cadeia toda por cima da segurança pública e é um dos principais focos, talvez até o maior foco hoje em dia do estado do Rio de Janeiro, o que até me surpreendeu, porque eu achei que seria emprego e renda, dado que existem cidades no interior que estão com desemprego na casa de 70%, e as pessoas basicamente trabalham na prefeitura e uma coisinha ou outra e acabou, mas a gente viu que, na verdade, a segurança, mesmo com esse desemprego, mesmo com o tanto de dívidas que as pessoas estão, mesmo com todos os problemas que elas estão financeiramente falando, a segurança ainda segue sendo o maior problema. Então, tem que ser o foco de qualquer deputado que entrar, a gente justamente falar de segurança, de emprego, de combate à corrupção, transparência, para que a gente tenha uma perspectiva de futuro e que a gente deixe de ser eu falo que o Rio é meu país, mas que a gente deixe de ser o estado das manchetes policiais de corrupção e de governo que foi empichado, para se tornar justamente, de novo, né, a cidade maravilhosa, o estado maravilhoso, que dá tanto orgulho e deu tanto orgulho, e a fama que a gente herdou mundialmente falando, né? Muito bem. Agora, para encerrarmos, eu vou te fazer uma narrativa, né, uma narração aqui, sobre uma questão. Quero que você se posicione e, a reboque daí, você pode falar também as suas considerações finais. Exatamente pelo que você acabou de dizer, para que a gente tenha um futuro, o que eu sempre me bato aqui, eu sempre demonstro como uma grande angústia minha, é que no nível federal, inclusive, mas não se foge isso nem no nível estadual, às vezes se foge no nível municipal, é que não há um pensamento, um projeto, um trabalho de país. Sempre falo isso. E no estado do Rio de Janeiro, isso não foge muito à regra. Nós também não temos um projeto de Estado. Trabalhamos aqui, dentro do estado do Rio de Janeiro, resolvendo os problemas imediatos para ficar bem na foto, seja no governador, seja deputado, seja qualquer um. Eles precisam ficar bem na foto por conta das eleições seguintes, mas não há um planejamento de Estado, não há um planejamento para que o Estado alcance ou chegue a determinados patamares e daí para frente vá seguindo. Primeiro porque se trabalha imediatamente o problema que pode levá-los quanto à solução à próxima eleição. Segundo, porque existe uma prática também muito forte no Rio de Janeiro de que o sucessor não coloca azeitona na empada do seu antecessor. Ou seja, se o cara de trás não fez, ou se fez, eu não vou continuar para que não fique botando azeitona na empada dele. E aí a gente vai trocando e descontinuando conquistas, né, feitas em legislaturas ou mesmo em governos anteriores. Não obstante isso, nós tivemos nos últimos 30 anos, 5 governadores que passaram pela cadeia. Ou seja, a corrupção degraçou a possibilidade de trabalharmos com horizontes mais palatáveis, mais reais e mais incentivadores. Dentro desta geleia suja e fedida que a gente vive hoje no estado do Rio de Janeiro, o que você pensa fazer, o que pode ser feito e o que você daria de esperança para o eleitor do estado do Rio de Janeiro? Olha, o prognóstico a gente tem que ter esperança, né? Mas o prognóstico do Rio, infelizmente, ele é negativo.
Significa que a gente não tem que ter esperança? Não. Significa que a gente tem que trabalhar 2 vezes mais para poder chegar no mesmo lugar que a gente teria, que a gente quer chegar, se a gente não tivesse todos esses problemas, todos esses embrólios que a gente tem hoje em dia para poder avançar no Rio de Janeiro, né? Então, o governante que ele está preocupado em destruir o programa anterior, significa que ele não tem garantia no próprio trabalho dele para que ele consiga fazer uma reeleição sem destruir o anterior. Então, ele faz um trabalho de destruição e não um trabalho de fato de mostrar resultado, né? Então, é mais fácil, às vezes, destruir a reputação do anterior do que avançar no seu, porque é aquele voto que a gente fala que é o voto que vale por 2. Você está tirando de um, está ganhando para você. Então, vale por 2 esse voto, né? E é o cara que não tem confiança no trabalho. Então, acho que a gente tem que justamente votar em pessoas que tenham capacidade técnica e política de executar, de fato, os projetos e os trabalhos que a gente tem que executar no Rio de Janeiro. Não tem outra solução. O cara que perde tempo destruindo o outro, ele não tá nem aí para você, ele tá aí para ele mesmo, né? Então, a gente tem que trabalhar com pessoas que estejam empenhadas em ter um bom trabalho, porque nada garante mais a reeleição de uma pessoa do que o trabalho que ela desempenhou naqueles 4 anos. Se você tem um bom trabalho, a sua chance de ganhar uma eleição é altíssima, porque a sua aprovação vai ser muito alta também, e o seu trabalho naturalmente se multiplica para que você ganhe de fato a eleição, desde que obviamente você tenha também um marketing bom para poder divulgar as suas próprias ações. Claro. Mas, sendo bem sincera, não tá fácil, não vai ser fácil, a solução não vai vir em 4 anos, mas eu me comprometo a ser a pessoa que vai se matar todos os dias, trabalhando incansavelmente para que a gente tenha de fato uma mudança, né? Então, uma coisa que eu quero fazer logo no primeiro ano, por exemplo, é propor um revogaço de leis que atrapalha a vida do cidadão. A gente tem 9.000 leis, a gente não consegue nem falar 5 leis que existem. São dezenas, centenas, milhares de leis que atrapalham a vida do cidadão ou que não tem efetividade nenhuma e que a gente tem que revogar. Então, a gente tem que simplificar os processos, a gente tem que revogar leis, a gente tem que fazer a simplificação tributária, fazer a conformidade tributária, a gente tem que investir na segurança pública com inteligência e não simplesmente botar, não, é só aumentar o salário do cara. Beleza, a gente pode até falar de aumento de salário do policial, mas não é isso que vai resolver o problema. A gente tem problemas muito mais graves. Se a solução fosse tão simples, alguém já teria feito. Então, a gente tem que parar de eleger pessoas que oferecem soluções simples para problemas complexos. Não adianta, o discurso bonito, ele é maravilhoso, ele dá esperança, ele coloca você com o coração quentinho, mas ele não vai resolver o problema. E a gente precisa de pessoas, de políticos hoje que estejam preocupados em resolver a situação, resolver o problema e trabalhar incansavelmente pela cidade. E a minha mensagem de esperança é: votem em pessoas assim. Nem que você fale, não, mas eu não gostei tanto da Letícia, mas vota em pessoas que têm esse perfil, porque é só assim que a gente vai mudar o Rio, não tem outro jeito, não é um caminho fácil, mas a gente tem que fazer, alguém tem que fazer, ainda que não seja tão glamuroso quanto simplesmente repetir palavras bonitas e iludir o eleitor. Letícia, se a pessoa que está nos ouvindo, nossos ouvintes, tiverem interesse de conhecerem mais você, procuram através de que rede social? Diz pra gente. Bom, você pode me procurar no WhatsApp, meu número... Cara, eu tô com a cabeça tão cheia que eu acho que eu não tô lembrando meu número, mas acho que é 965-947265. Pode me procurar no Instagram também, só mandar mensagem, eu respondo literalmente todo mundo. Eu recebo um fluxo de mensagens gigante, eu respondo literalmente todo mundo, mando um áudio, falo alguma coisa para conversar com a pessoa e escutar a pessoa. Então, pode mandar mensagem à vontade. E, bom, meu nome é Letícia Arsenio, meu número é 19019 e eu tô contando muito com o apoio de todo mundo nessa eleição para que a gente, de fato, consiga fazer diferença no estado do Rio de Janeiro e consiga combater essa má política. E quero agradecer também ao convite do Jansen para estar aqui novamente esse ano, e podem contar comigo para trabalhar todos os dias da minha vida, ganhando ou perdendo a eleição, mas principalmente ganhando a eleição, para fazer a diferença na Alerj e tentar de alguma forma transformar o estado do Rio de Janeiro. Muito bem.
Eu que te agradeço o carinho e a generosidade de ter participado com a gente de mais um Link nas Eleições. Obrigado pelo segundo ano de participar aqui com a gente desse processo. A gente quer sempre trazer para os nossos ouvintes a possibilidade de ampliar as opções de voto e de melhorar a mira para que a gente tenha um voto consciente e não um voto de cabresto, né? Eu sempre falo sobre isso. Vote em quem você quiser, desde que você vote de forma consciente de quem está dando o voto por confiança e por motivação específica da confiança que está dando, em vez de estar apenas retribuindo uma gentileza, uma ajuda, um apoio ou um resgate. Porque aquele que te dá em troca de uma ajuda é aquele que vai te manter sempre dependente da ajuda que ele está dando. Então, esse como político não vai resolver absolutamente nada, ele vai te manter escravo da sua benemerência, da sua benevolência, como você muito bem colocou. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer também a Bárbara, a sua assessora, que tão gentilmente nos atendeu durante todo esse processo. Desejo a você sucesso na sua empreitada e que, eventualmente sendo eleita, quero você aqui depois para prestar conta com a gente do que está fazendo, do que está sendo feito e ampliar a possibilidade de conhecimento do que se faz na LERJ com o voto que os eleitores te confiaram, tá bom? Um grande abraço, obrigado mais uma vez. E você que está nos ouvindo, não sai daí, a gente volta já já.